Olá, boa noite para você. A Record dá sequência às sabatinas com os candidatos a prefeito da nossa região. As entrevistas são ao vivo no SP Record, com transmissão simultânea no Play Plus. Esse conteúdo na íntegra será reapresentado no Balanço Geral e estará disponível no canal da Record Interior no YouTube. Essa semana recebemos os candidatos a prefeito de Franca. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença de representantes dos partidos. Cada candidato terá 19 minutos para apresentar as propostas de governo e 1 minuto para as considerações finais. Hoje, quem participa da sabatina é o Dr. Ubiali, do PSB. O Dr. Ubiali é médico, tem 74 anos, é casado e pai de 2 filhos, já foi deputado federal e secretário estadual de turismo. A coligação para cuidar do povo reúne os partidos PSB, Democracia Cristã e Avante. E tem como candidato a vice-prefeito Gilson de Souza Júnior, do Avante. Candidato, seja bem-vindo, seu tempo começa a contar a partir de agora. Minha primeira pergunta para o senhor é: por que o senhor quer ser prefeito de Franca? Primeiro, muito obrigado por esse espaço. A gente que tem tão pouco espaço, às vezes fica difícil explicar o nosso plano de governo. Eu quero ser prefeito de Franca porque eu estou preparado para ser prefeito de Franca. Eu tenho conhecimento, eu fui deputado 2 vezes, fui secretário de Estado e sei como buscar as coisas para que as coisas aconteçam em Franca. No meu plano de governo eu coloquei projetos execuíveis que já deram certo em outros lugares e a gente vai poder realmente fazê-los e fazer com que resolva os problemas crônicos de Franca. Queria saber do senhor, sendo eleito a partir de 1º de janeiro de 2025, quando o senhor assumir, qual seria o seu primeiro ato? Meu primeiro ato é, primeiro, começar a aproveitar o esqueleto que tem na frente da Chevrolet para fazer o Hospital da Mulher. O segundo ato é resolver o problema das pessoas que estão em situação de rua. Nós temos um projeto Volta ao Lar, que a gente, aplicando esse projeto, com tratamento individualizado para cada um deles, dando a cada um aquilo que precisa, tratamento de saúde, quando for saúde, problema de saúde mental, internação voluntária ou compulsória, fazendo com que eles possam receber aquilo que precisa, orientação religiosa, trabalho, vai ajudar a resolver esse problema, que é um problema crônico de todas as cidades. O senhor tocou em 2 assuntos que a gente vai falar aqui também durante essa entrevista. Eu vou começar então falando sobre saúde, que é uma área que o senhor tem bastante conhecimento. A gente fez aqui algumas perguntas, inclusive foi ontem questionado o candidato Alexandre também. A Prefeitura tem uma lista que é disponibilizada ali no site, onde aparecem 15.300 pacientes que estão esperando por cirurgias eletivas. O senhor é médico, né? Cirurgias eletivas, para quem está nos acompanhando agora, são aquelas cirurgias que não são de emergência, mas elas precisam ser feitas porque o paciente está incomodado, ele precisa da solução e pode até acarretar outros problemas se essa cirurgia não for feita. Agora, esse número, doutor, 15.300 pacientes à espera, de que maneira que o senhor pretende resolver esse problema? Bom, de início, a gente precisa fazer o que tem que ser feito para resolver o problema. E para resolver o problema, a gente vai contratar, fazendo um reforço municipal e fazer com que a Santa Casa possa atender esses pacientes e progressivamente resolvendo esse problema. Porque cirurgia eletiva é uma definição muito ruim, porque hoje ela é eletiva, amanhã ela pode ser de urgência. Então, você não pode deixar o paciente piorar, precisar de muito mais cuidados e, eventualmente, fazer uma cirurgia de urgência quando ela poderia ser feita programada, resolvendo definitivamente o problema. Então, nós vamos fazer isso imediatamente, provavelmente com a própria Santa Casa. A médio prazo, a gente tem a ideia de transferir a parte de maternidade e ginecologia da Santa Casa para o Hospital da Mulher e transferindo esse espaço, adquirindo esse novo espaço, vai sobrar na Santa Casa 100 leitos e 4 salas cirúrgicas. Aí você não mais terá filas em nenhum momento, porque a Santa Casa terá espaço e sala cirúrgica para fazer essas cirurgias. O que ela vai precisar de ter é pagamento. E a gente vai atrás de aumentar o credenciamento junto ao Estado, porque, infelizmente, a nossa saúde não é
plena, como já foi, é semiplena. Parte fica com a prefeitura, parte com o Estado. E a prefeitura tem lavado as mãos em relação a isso, no sentido de que, não, isso é do Estado, eu não posso interferir. Mas nós vamos interferir no sentido de fazer com que essas cirurgias sejam realizadas e todo o exame seja realizado muito rapidamente. Saúde, para mim, é prioridade. A vida inteira, há mais de 40 anos eu sou médico e eu sempre me preocupei que as coisas fossem resolvidas. Eu sou cirurgião, neurocirurgião. Eu gosto que as coisas tenham solução. Ainda seguindo falando de saúde, no plano de governo do senhor propõe colocar em prática o programa Saúde na Hora. Como é que ele funcionaria? O Saúde na Hora ele é bastante simples. É uma vontade de resolver o problema e resolver o problema. Você vai fazer uma consulta, hoje você vai fazer uma consulta, você passa numa emergência no pronto-socorro. O pronto-socorro encaminha para a unidade básica de saúde, que te atende e diz, não, você não é aqui que você vai resolver o problema, você vai ter que ir atrás de um especialista. Chega, você vai marcar para o especialista. Entre esse período de marcar na UBS e o especialista, vai meses. Quando você chega no especialista, você tem que... Ele vai pedir os exames, vai te examinar, pedir os exames, e você tem que retornar nele com esses exames. O que é o Saúde na Hora? Você chegou, um médico, mesmo que não seja o especialista, vai ter um protocolo, ele já pede os exames que você tem que fazer e já marca a sua ida para o especialista, que já recebe você com os exames na mão. Com isso, você vai ter rapidamente a solução do seu problema. Não fica volumando, nem dá aquele número enorme de consulta que a pessoa vai de um lado, vai para o outro, vai para um lado, para o outro e não resolve o problema. Doutor, tem a construção do hospital estadual em Franca que está acontecendo. A promessa aí é que sejam criados 225 leitos, né, segundo o governo do estado. Uma previsão bastante otimista que ele comece a funcionar em 2025. De que maneira que a prefeitura pode interferir ou, de certa forma, ajudar nessa conclusão para que isso efetivamente aconteça? Não, isso aí você tem que fazer um acompanhamento e, principalmente, saber quando é que está construindo de fato, quando está parecendo que está construindo. Porque se você deixar, vai ficar um outro esqueleto lá, sem terminar. Então, a prefeitura tem que fazer esse acompanhamento, tem que fazer a pressão política, usar os deputados, nós temos 2 deputados estaduais, que possam ajudar a fazer essa pressão política, porque o governo não deixe de investir naquela estrutura que é fundamental para a Franca e região. Ela vai ajudar muito quando estiver funcionando, mas quando ela vai funcionar, não é agora. E o que nós temos são problemas agora, e esses têm que ser resolvidos agora, não dá para esperar. Vamos falar de segurança agora. Bora. No plano de governo do senhor propõe lá armar a guarda municipal, né? Por que o senhor está mudando essa configuração da guarda na cidade? Verdade, essa configuração da guarda, quem mudou não foi eu, quem mudou foi o Supremo Tribunal de Justiça, que determinou que a guarda agora tem um poder de polícia. E tem uma emenda constitucional que vai definitivamente transformar isso, já está quase aprovada. E a guarda tem que ter um número de efetivo maior do que tem hoje, ela tem que estar treinada, preparada, e ela tem que ser ostensiva, ela tem que estar andando na cidade, ela tem que estar nos pontos onde tem maior índice de infrações, e ela tem que exercer isso, porque se ela estiver presente, ela pode permitir, sempre com a recobertura da polícia militar. Ninguém está dizendo que vai substituir a polícia militar, mas se você não tem como aumentar o número de policiais militares, você tem que ter a guarda municipal preparada. Se o bandido anda armado, por que a guarda não vai ter que estar armada? O senhor disse aí de efetivo, hoje a Guarda em Franca tem 62 oficiais, né? Aumentaria, o senhor tem um número de qual seria uma previsão? No mínimo aumentaria cerca de 4 vezes. Agora, se você me perguntar exatamente qual é o efetivo da Guarda Municipal, agora eu não sei. Eu fui na Guarda para fazer esse levantamento e o inspetor da Guarda me disse que eram 77 homens, eu perguntei quantos afastados, ele disse 2. O prefeito veio e disse que são 62. E eu conversei com alguns guardas que me disseram que são 52. A gente não tem números reais do que está acontecendo, mas nós teremos cerca de 200 guardas logo de início, vamos fazer concurso, pegar pessoas treinadas e treiná-las quando necessário e fazer com que essa guarda seja efetiva, realmente efetiva.
ela vai ter não só a vigilância por drones, que também é uma boa ideia, funciona bem, mas só isso não é eficiente. Ela tem que estar ostensiva, tem que se mostrar, tem que estar patrulhando o centro da cidade. O nosso centro da cidade, que é o coração da Franca, hoje está abandonado, sujo. A cidade toda está muito suja, mas especificamente lá ele está abandonado. A gente está quase nos encaminhando aí para metade do nosso tempo, candidata. Eu vou propor um desafio aí, como será feito aos outros candidatos. Eu queria que o senhor definisse seus adversários numa palavra. Vou começar com o Alexandre Ferreira. O Alexandre poderia ter feito mais. João Rocha. Foi importante no passado. Guilherme Cortes. Ainda tem que caminhar muito. É muito jovem. Mariana Negri. Poderá ter futuro. E o doutor Biali? O doutor Biali é um jovem de 74 anos que está preparado para governar Franca, conhece muito da política, tanto estadual quanto federal, tem muitos contatos por ter sido deputado e por ter estado no Palácio Bandeirantes, e que tem projetos que resolvem, de fato, os problemas de Franca. Candidato, vamos falar da situação agora dos moradores, da população em situação de rua, né, em Franca, que o senhor citou ali no início, né? A gente sabe que houve um aumento considerável, né? A própria prefeitura diz que a população gira em torno de 600, 700 moradores em situação de rua. A prefeitura implantou lá o Centro Pop. O senhor acha que é a solução para resolver o problema? O que o senhor mudaria? Eu mudaria praticamente tudo. O Centro Pop mostrou que não dá certo. Ele aglomera pessoas e não resolve o problema. Aí fica ruim para aquelas pessoas que estão no entorno do Centro Pop, fica ruim para os comerciantes, fica ruim para quem transita e no próprio centro da cidade, se você não tiver uma ação que resolva o problema. E como é que é essa ação que resolve o problema? Eu fiz o programa De Volta ao Lar e esse programa vai resolver o problema. Porque ele primeiro identifica quem é a pessoa, qual que é o problema da pessoa, o que ela está precisando e não fica esperando, toma as atitudes. Precisa de internação interna, precisa de tratamento, qualquer tratamento para alcoolismo, para drogas, vai fazê-lo. E se aquela que está precisando de ser acolhida, porque está numa pobreza extrema, momentânea, você vai resolver isso já dando aquilo que ela precisa. E o que ela precisa? Primeiro, readquirir sua autoestima. Ela precisa aprender a cuidar de uma casa, varrer uma casa, a cozinhar seu próprio alimento. Quando você recebe o alimento cozinhado por outras pessoas, você nunca vai desenvolver o gosto por aquilo que você está fazendo. Então, você precisa de fazer com que a pessoa se sinta já se apropriando dessas qualidades que uma vida normal tem. Além disso, você tem que ter um aspecto fundamental, que é a religiosidade. Eu não abro mão de que essas pessoas tenham religiosidade. Eu acho que é um preconceito dizer que não precisa disso, que o Estado não tem esse aspecto religioso. Eu acho que tem que ter e vai ter. Tem que ter um trabalho para a pessoa poder começar a adquirir dignidade e ela nem sempre vai ter um trabalho no início, por não ter prontidão, que seja, tem que ser um trabalho adequado àquelas condições que ele tem, até que ele possa depois se redescobrir como ser vivo e ser filho de Deus, para que possa de fato fazer uma vida plena, participando de cultura, participando de esporte e tal. Isso você tem que fazer, eu assumi no dia 1º de janeiro, talvez a primeira coisa que eu faça seja esse mutirão para identificar um a um e qual é a solução para cada caso, e assim acabar com o problema. Agora, o senhor falou ali que o Centro Pop, a gente sabe que causa transtornos para a população que mora ali na região. O senhor tiraria ele fisicamente do lugar ali? Não tiraria. No início, eu não tenho como tirá-lo, até porque, enquanto eu não resolver o problema da situação das pessoas em situação de rua, eu não posso tirá-lo. Mas eu colocaria ali iluminação melhor, eu colocaria um posto da Guarda Municipal, eu não permitiria que se montasse barracas como são montadas em qualquer lugar, isso não. Nós vamos disciplinar essas ações. Mas isso é poucos dias, porque logo todo mundo vai ter onde vai ser encaminhado e ninguém mais vai estar em situação de rua. Porque, na minha concepção,
Você não pode aceitar como normal uma pessoa dizer que eu estou em situação de rua, para mim está bom. Isso não está bom para nenhum ser humano. É um ser humano que está ali. E às vezes um ser humano sofrendo depressão, brigou com a família, então tratamento psicológico. Existe muito de saúde nesse tipo de morador de situação de rua. E a gente, se não fizer o tratamento da saúde, a assistência social não dá conta. E é isso que está acontecendo. Não está havendo esse tratamento pleno, horizontal e para resolver de imediato. Vamos falar de educação agora, candidato. O senhor tem uma proposta lá no plano de governo que é criar creche no horário noturno, né? Isso para atender aí a demanda de pais que talvez não trabalhem em horários convencionais, né? Como é que seria essa proposta? A proposta é que você crie oportunidade para a pessoa que trabalha à noite ter um lugar onde o filho tenha não só o repouso, mas um cuidado real sobre como qualquer criança precisa. A creche não é a noite toda, é um período na noite. E é sobre demanda. Quando a demanda necessitar disso, a gente vai oferecer, tendo a demanda, a gente vai criar. Creche, para mim, é fundamental para qualquer criança. Creche de adulto, e não pode faltar vaga. Por que não pode faltar? Porque criança que frequenta a creche, ela é mais socializada, ela, quando está na adolescência, tem menos infrações, criminalidade. E na idade adulta ganha quase de 20% a mais de quem não frequentou creche. Então, ir à creche é um benefício da criança e também para as mães e pais que trabalham, porque eles precisam, às vezes não tem com quem deixar. E às vezes deixam com pessoas que estão tentando ajudar, mas que acabam atrapalhando a educação daquela criança. Candidato, vamos falar agora de transporte público, né? Porque em dezembro do ano passado, a Prefeitura anunciou o rompimento do contrato com a empresa São José, que presta o serviço em Franca, né? Depois de identificadas irregularidades no Tribunal de Contas do Estado. Só que a empresa continua, né, oferecendo ali o serviço e é motivo de reclamação ali dos passageiros. O que o senhor propõe para resolver esse problema sendo eleito? Olha, o problema da São José em Franca é um problema que desagrada a empresa e desagrada a população. A São José já transportou cerca de 160 mil pessoas dia em Franca. Hoje transporta 40 mil. A nossa passagem ficou tão cara que ficou mais barato comprar uma moto do que andar de ônibus. E você tem pessoas que não vão conseguir andar de moto, elas têm uma série de problemas e elas precisam do transporte público. Então, o transporte público tem que ser com linhas mais frequentes, de bairro a bairro, ônibus de várias dimensões, ônibus grandes para alguns horários de pico, ônibus pequeno para o horário que não tem pico, de custo de administração menor. E tem que ter também conforto, tem que ter acessibilidade. Nosso ônibus hoje você tem que você tem que subir no ônibus, é como um caminhão que você tem que subir, é montado em chassis de caminhão. Isso não existe mais. Já tem tecnologia que permite que o motor atrás você ande com total acessibilidade, portas largas que permitem a entrada até de cadeira de rodas sem problema nenhum. E é isso que eu quero para Franca. E quando esse ônibus estiver com GPS, você fazendo previsão de aonde o ônibus está, quanto tempo ele demora para chegar naquele ponto de ônibus que você está, indo rapidamente de um lado ao outro da cidade, sendo confortável, e tendo ar-condicionado, o Wi-Fi dentro do ônibus e uma câmera de vigilância interna e outra externa, as pessoas procurarão um ônibus. Quando elas procurarem um ônibus para esse uso, vai aumentar o número de usuários usando o transporte público. E isso vai baixar o custo do transporte público. É isso que eu vou fazer. Quanto você tem que fazer uma licitação. Você tem que pôr nessa licitação isso que eu estou falando. E as empresas vão se apresentar. Provavelmente mais de uma se apresentarão. E aí vão fazer esse atendimento, porque do jeito que está ruim para todo mundo. Candidato, a gente ainda tem mais um minuto antes das considerações finais. O senhor diz ali no plano de governo também do senhor, falando um pouco agora de geração de emprego, empreendedorismo, que o senhor vai criar o programa Franca Ágil. O que acontece em Franca? Está difícil empreender? Está difícil empreender, está difícil tudo. Para liberar um loteamento demora anos, não é meses, é anos para liberar um loteamento. Não existe, você vai pedir um habite e não consegue, demora meses para sair. Está tudo muito travado. A relação
do funcionalismo público, que é excelente, mas com o prefeito é muito ruim. Ele não consegue ter um bom, apesar de ele ser um funcionário público, ele não consegue ter um bom relacionamento com eles. E mais do que isso, você não consegue atrair empresas para a cidade. A cidade tem perdido empresas. Eu tenho no meu plano que eu vou trazer várias empresas. A gente quer fazer, inclusive, uma reunião com os prefeitos da região, da nossa região, do Coman, e buscar empresas na China para trazer para a nossa região, para a nossa cidade, especificamente para Franca. Existe até uma fábrica de automóveis que a gente já entrou em contato com eles, que estão conversando com a gente para que a gente pudesse trazer um novo tipo de indústria para a nossa cidade. Vou interromper o senhor agora, porque chegamos no minuto final e a partir de agora o senhor tem, então, 1 minuto para suas considerações finais. Bom, eu quero novamente agradecer essa oportunidade, deu para falar algumas coisas do nosso plano de governo e quero dizer a vocês que eu sou uma pessoa experiente, sou um médico que cuida das pessoas há mais de 40 anos, que estou pronto para ser o prefeito de Franca e fazer dessa nossa Franca uma Franca mais feliz, mais alegre e conto com o voto de cada um de vocês no Ubiale 40 para que a gente possa, de fato, ter uma Franca muito mais vibrante e com muito mais oportunidades de trabalho, com uma saúde muito melhor e segura para que todos nós possamos viver plenamente. O senhor ainda tem 15 segundos. Bom, nesses 15 segundos, obrigado quem esteve me vendo até agora, obrigado os meus eleitores que têm mostrado, me procurado e me dito, Ubiale, vai em frente, nós vamos junto, dá para fazer, nós vamos fazer. Obrigado, candidato. Nesta quarta-feira, quem participa da sabatina é o candidato João Rocha, do PL.